Então agora a Bíblia vai dizer: então de repente, e nós já lemos, ouviu-se um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Mas aquilo que Deus estava dando a eles era tão grande, amados, que não ficou limitada a um indivíduo. Todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo. Mas como Deus é aquele que faz infinitamente mais, aquilo que Deus havia dado para eles era tanto, que aqueles que estavam do lado de fora começaram a ouvir aquilo que aquelas pessoas falavam, e eles começaram a ouvir as grandezas de Deus. Então agora Pedro, cheio do Espírito Santo, irá pregar a eles, e naquele dia, mais ou menos 3.000 almas foram acrescentadas ao reino de Deus. Mas não parou por aí, porque se tem algo que nós precisamos entender, amados, é que aquilo que Deus nos dá não é para ser escondido, não é para ser enterrado, não é para ficar limitado a nós, mas é para ser compartilhado, é para abençoar, é para ser passado de geração em geração. É por isso que 8 anos depois nós vamos ver Pedro e João subindo Samaria, e na medida em que eles oravam, todos eram batizados, cheios do Espírito Santo, falavam em outras línguas. Mas não parou por aí. 10 anos depois, Pedro irá à casa de Cornélio. Cornélio está orando, e chegando lá, pregando para Cornélio e a sua casa, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo caiu sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Mas o Deus que nós servimos é aquele que não é limitado. 20 anos depois, é Paulo entrando na igreja de Éfeso e perguntando assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Nunca ouvimos nem falar. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: mas vocês querem receber? E aí o texto vai dizer que Paulo, colocando a mão sobre eles e orando, mais uma vez, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E agora em 1906, aqui é a história, vai dizer que uma irmã chamada Celina de Albuquerque vai estar lá no Belém do Pará, dentro de um culto batista, onde um sueco irá pedir a oportunidade, e ele vai começar dizendo assim: eu recebi o Espírito Santo. Então ele começou a falar em outras línguas, e aquilo que ela acabou de ver impactou tanto ela, mas impactou tanto ela, que ela não se aguentou. Ela correu para sua casa e dizendo: Deus, se isso que este homem disse é verdade, eu também quero. E a história vai dizer que ela perseverou em oração, madrugada dentro, e quando deu 4 horas da manhã, ela escuta um som que vem do céu, e olhando para o telhado da sua casa, ela vê que desapareceu, e de repente algumas bolas de fogo descem no seu quarto, e em 1906, a primeira brasileira é batizada com o Espírito Santo de Deus. E agora que nós, 99 anos depois, há uma pesquisa que vai dizer que 30% da população brasileira é cristã, e desses 30%, 80% se diz ser pentecostal. E eu quero saber se há algum desses aqui.